Olá, turma. Eu sou a professora Melissa Graciosa. Essa é a disciplina de Sistemas de Drenagem Urbana do curso de Engenharia Ambiental Urbana da Universidade Federal do ABC. E nessa aula a gente vai falar sobre dimensionamento de estruturas para a macrodrenagem. A gente vai começar falando sobre o dimensionamento de jardins de chuva. E essa estrutura de dimensionamento ela também vai ser válida para outras estruturas de infiltração, tais como trincheiras de infiltração e pavimentos permeáveis. Cada uma tem suas particularidades, evidentemente, mas vocês vão ver que a estrutura de dimensionamento tem similaridades que podem ser aproveitadas de uma estrutura para outra. Então, os jardins de chuva, eles são estruturas que têm uma finalidade, diria assim, pelo menos tripla, né? Que ele faz o controle do escoamento superficial, a partir do momento que as águas de escoamento superficial são encaminhadas para o jardim de chuva, a partir das superfícies contíguas, que pode ser o telhado, pode ser as superfícies de terreno próximas ao jardim, e aí ele vai armazenar temporariamente essas águas em uma camada ali que a gente chama de reservatório de pedras, e aí ele vai aos poucos infiltrando essa água para o solo. Então essa é uma função que ele tem de amortecer, de reduzir o escoamento superficial, ao mesmo tempo em que ele amplia a infiltração. Ele restabelece aí parte dessa etapa do ciclo hidrológico aí que se perde, né, com a impermeabilização das áreas. E ele tem também uma função de tratar essas águas, porque ali na zona de raízes ali das plantas, da camada superficial do jardim, ele vai promover o tratamento dessas águas, que elas então vão com uma qualidade melhor, seja para infiltração ou seja para a rede de drenagem. Porque as águas que excedem a capacidade de infiltração e armazenamento do jardim, elas vão ser encaminhadas aí para a rede de drenagem. Então ele tem essa função de retardar o escoamento, tratar essas águas, infiltrar, e acaba tendo também uma finalidade alinhada aí aos princípios de restabelecimento da drenagem, né, na paisagem urbana, dos rios na paisagem urbana. Então ele torna a paisagem mais verde, né, mais agradável, reduz um pouco também o efeito de ilhas de calor, claro, quando aplicados em larga escala. Então a gente vai ver um pouquinho agora como é que funciona esse tipo de estrutura. Então o dimensionamento ele é feito para atender uma determinada chuva de projeto. Em geral, ele não vai trabalhar com TRs tão altos, mas depende um pouco também da escala, né, de aplicação. É lógico que se for feito em quantidades maiores, ele pode trabalhar com TRs mais altos, mas em geral a gente vai trabalhar com TRs aí da ordem de 2 a 10 anos. Esse jardim, então, ele vai coletar as águas que vêm dos telhados, das superfícies, como pátios, garagens, calçadas, quintais, pavimentos, né? E essa água vai passar por uma camada superior, que ela tem um substrato, e ele tem a vegetação ali plantada, e vai ficar parcialmente já retido aqui nessa vegetação, parte já nem vai seguir aí para as camadas inferiores. A zona de raízes aqui vai contribuir, né, através de processos de biorretenção do tratamento dessa água de escoamento superficial. Esse escoamento, então, é encaminhado para essa camada inferior, que é chamada de reservatório de pedras, porque toda estrutura de infiltração precisa de um armazenamento, porque a capacidade de infiltração do solo ela vai ser necessariamente menor do que a vazão que entra, porque está vindo uma vazão que vem de uma área muito maior, que está conectada ao jardim, e o solo ele tem só essa área aqui do próprio jardim para infiltrar. Então, e além do mais, a vazão, a depender da chuva, ela pode ser mesmo muito maior do que a capacidade de infiltração total, né, do solo, mesmo que fosse na área total. Então é preciso ter um amortecimento aqui no reservatório, que vai fazer então com que essa água fique armazenada e vai infiltrando aos poucos. Senão ela iria acumular água, iria empoçar água no jardim, que também não é mal, pode ser previsto dessa forma, mas a princípio eles são previstos para funcionar secos, né? Mas principalmente se for pavimento permeável, aí realmente precisa ficar seco em cima, então tem essa camada aqui de armazenamento, e é chamado também de reservatório de pedras. A água fica armazenada nos vãos aqui, na porosidade dessa brita, né? No caso do volume superar a capacidade de armazenamento e infiltração, aí você tem um cano perfurado que vai... Esse cano tem diferentes disposições
informações. Ele pode estar aqui em cima também. Acho até que estando em cima ele tem uma efetividade melhor, assim, no sentido de só escoar mesmo para a rede de drenagem aquilo que o solo não foi capaz de infiltrar. Então ele vai levar um excedente, mas ele leva um excedente para a rede de drenagem com duas qualificadoras aí. Ele vai amortecido, não vai no mesmo tempo que choveu, ele vai um pouco depois, porque ele passou pelo jardim, acumulou, chegou até o limite, e aí que vai para a rede de drenagem. E essa água vai mais limpa também, justamente por ter passado pelo jardim. Então, como é que é feito esse dimensionamento? O primeiro passo é a gente ter as informações da área de contribuição. Então, vamos pensar em um jardim dimensionado para um lote urbano. Então, o que eu preciso ter desse lote? A área total dele e o percentual de ocupação. Quanto que eu tenho de área edificada, quanto que eu tenho de área livre. Em geral, o escoamento que é mais fácil a gente encaminhar para a estrutura é a área do telhado, né? Porque a gente conecta a partir de calhas, tubulações. E a área contígua, que vai topograficamente ali pelo terreno, ela vai naturalmente para o jardim, ela também entra como área de captação. E aí a gente vai identificar, fora a área edificada, qual é a área livre disponível que eu tenho então para implantar o jardim. Quantos por cento aí do meu lote, ou quantos metros quadrados do meu lote eu tenho para implantar o jardim. Lembrando que a área do jardim vai ser a área de infiltração. A área de captação é maior do que a área do jardim, mas a área de infiltração é somente a área do próprio jardim. Aí então eu vou precisar coletar as informações da chuva e é o procedimento de cálculo que a gente já está familiarizado, a curva IDF, a duração geral, uma chuva de 1 hora, né, para micro bacias urbanas, definir o tempo de retorno para esse projeto, e aí então a gente encontra a intensidade de precipitação e a precipitação total. E o volume total precipitado, então, ele vai ver do cálculo, né, a partir do cálculo dessa chuva. É um volume precipitado, a precipitação que cai sobre essa área vezes a área. Então, ele está dividido por 1000 aí só para entrar na unidade. Então, agora eu já tenho quanto de água eu sei que vai chegar no meu jardim. Tudo que cair ali naquela área impermeável vezes a área de captação, poderia colocar aqui um fator aí de escoamento superficial, lógico, se for aplicável. Se for uma área superficial, vai ter um C aí. A gente pode usar o Q igual a CIA. Do mesmo modo que a gente calcula aí pelo método racional, eu posso calcular o Q igual a CIA se esse escoamento vier de uma área contígua, né? Mas se for de telhado, em geral, o C é 100% mesmo, então é só I vezes A. Bom, e aí como é que eu calculo o armazenamento no jardim? Primeiro eu preciso saber a área superficial desse jardim, aquela minha área livre do terreno, tirando todos os outros usos que esse terreno precisa ter, porque o jardim ele não vai ter outro uso acima dele, né? Diferente de outras estruturas, o jardim de chuva ele tem que ter a superfície livre, justamente porque vai ser plantada a vegetação. Então, eu vou pegar essa área do jardim vezes a profundidade, isso me dá o volume teórico aí do jardim. Só que eu preciso multiplicar pela porcentagem de vazios desse material de preenchimento, dessa brita, dessa argila expandida, o que for que eu estiver usando ali como material de preenchimento, então eu vou multiplicar e aí a gente tem o volume efetivo de armazenamento do jardim. É a área do jardim vezes a profundidade vezes essa porosidade do material de revestimento. Aí eu preciso calcular quanto que esse jardim infiltra. E aí modelos de infiltração, a gente tem para todo gosto, tem livros aí, disciplinas inteiras só para tratar sobre a questão da infiltração, equipamentos para medir infiltração, infiltrômetro. E são modelos que podem ser muito complexos aí, até tridimensionais, né? Mas o ideal é a gente adotar o modelo mais simples possível que atenda a nossa demanda de projeto. Porque dificilmente a gente vai ter informações mais detalhadas do solo, em termos de infiltração, de condutividade hidráulica. E aí a gente precisa adotar um modelo mais simples, e tem vários. Eu estou deixando aqui uma opção, que é esse modelo de Philip, que ele calcula uma taxa de infiltração que ela é função de um único coeficiente, que é a sortividade do solo. O que vem a ser essa sortividade? É um coeficiente que está relacionado com a capacidade de infiltração do solo. E a vantagem de utilizar modelo baseado nesse coeficiente é que existem valores tabelados aí do coeficiente de sortividade para diferentes tipos de solo. E a gente consegue, de certa forma, encontrar mais facilmente um valor próximo. Não vai ser um valor exato, preciso. Não é a mesma coisa que a campo com infiltrômetro,
e medir exatamente ou fazer um ensaio de condutividade hidráulica, mas ele dá um valor bem próximo da realidade que serve para efeito de dimensionamento. Então eu preciso ter um modelo que me diga quanto que esse solo infiltra. E nesse modelo ele coloca que a taxa de infiltração é igual a esse coeficiente de sortividade dividido por 2 vezes a raiz do tempo. Então, a partir do início da chegada de água até essa superfície, até um tempo t, eu consigo calcular quanto que essa superfície foi capaz de infiltrar. E, então, eu consigo totalizar isso, multiplicando pela área, eu consigo então ter o volume de quanto que essa superfície vai infiltrar. E aí, o volume que esse jardim infiltra, mais o volume que ele armazena, para ele absorver toda a água de precipitação, de escoamento superficial, teria que ser maior ou igual ao volume precipitado. Não necessariamente vai ser, pode ser que vai ter uma parte do volume que vai para a rede de drenagem, mas ela já vai, como eu disse, amortecida, vai em quantidade menor e vai mais limpa, né? Então, de qualquer forma, esse balanço ele vai ser sempre favorável, sempre positivo, né? Então, vou dar aqui um exemplo de dimensionamento no jardim. Dimensionar um jardim de infiltração para um lote urbano, 11 por 22 metros quadrados, um lote bem padrão, né, de áreas com alto adensamento, um lote pequeno, com taxa de ocupação de 80%, também uma característica comum aí de áreas bem adensadas, né, taxas altas de ocupação, e verificar para essas condições aqui que são dadas, qual vai ser o amortecimento promovido pelo jardim para uma chuva de 1 hora com TR10. E quais são essas condições dadas? Que no máximo 30% da área livre de ocupação poderá ser destinada ao jardim, porque a área livre de um lote não necessariamente eu vou aproveitar tudo como jardim, né? A gente precisa ter ali área de circulação, garagem, área de lazer, enfim. Vamos considerar que 30% desses 20% livres que tem no lote pode ser destinado a implantar um jardim. Esse jardim vai ter profundidade de 1 metro, o material de preenchimento vai ser uma brita que tem porcentagem de vazios de 40%, e a sortividade do solo é dada. Onde que a gente encontra? Existem tabelas em literatura específica. Existe tabela até que correlaciona a sortividade do solo com coeficientes aí conhecidos de modelos hidrológicos, como o coeficiente C ou o coeficiente CN. Então, essa informação, se a gente não tem uma medição específica no local, e geralmente a gente não tem, ela vai vir de tabelas de referência. Bom, então a primeira etapa é calcular a área desse lote. Percentual edificado de 80%, portanto, eu tenho uma área livre de 48 metros quadrados, de uma área total de 242 metros quadrados de lote. Dados de chuva. Utilizando a chuva aqui do posto IAG da região metropolitana de São Paulo, para TR10 anos, para a duração de 60 minutos, eu chego numa intensidade de 63 milímetros por hora, numa precipitação total de 63 milímetros. Então, se eu for considerar o volume total precipitado na área de telhado, eu multiplico essa altura aqui, 63 milímetros, ou 0,063 metros, vezes a área de telhado, que são os 80% do lote, e eu chego em 12,2 metros cúbicos de volume precipitado. Se eu conseguir amortecer esses 12,2 metros cúbicos, eu estou retirando todo o volume de chuva precipitado sobre o telhado e colocando dentro do jardim. E qual é a capacidade de armazenamento desse jardim, então? A área total disponível do lote área livre do lote não edificada, é de 48,4 metros quadrados. Vamos considerar que 30% disso eu vou poder destinar ao meu jardim. Então, eu tenho 14,5 metros quadrados para implantar o jardim. Se ele tem uma profundidade de 1 metro e o percentual de vazios é de 45%, eu tinha falado 40% no enunciado, mas vamos considerar aqui então os 45%. Então, o volume total do jardim vai dar 14,5 metros cúbicos. Então, o volume disponível para armazenamento é 14,5 vezes a porosidade da brita, que vai dar 6,53 metros cúbicos. Isso é o que eu consigo armazenar ali no reservatório de pedras do meu jardim. Bom, como é que eu calculo então a infiltração no jardim? Porque esse jardim não só armazena, ele também infiltra. Então, a fertilidade do solo foi dada, 0,007. O tempo considerado é o tempo da chuva. E a infiltração, aplicando o modelo aqui de Philip, né, ela resulta em 0,42 metros cúbicos por metro quadrado de jardim.
sendo que a área total de infiltração é a área disponível, né, para o jardim, que são os 14,5 metros quadrados. Então, vezes 0,42, eu consigo infiltrar nessa área de 14,5 metros quadrados um volume de 6,1 metros cúbicos. Então, se ao longo da duração da chuva eu consigo infiltrar 6,1 metros cúbicos e eu ainda consigo armazenar mais 6,53 metros cúbicos, eu chego aí então em 12,63 metros cúbicos. Isso é maior que os 12,20 metros cúbicos que foram precipitados sobre esse telhado. Então, esse jardim tem condições de amortecer 100% do volume de chuva precipitado na área desse lote para um tempo de retorno de 10 anos. Outras funções do jardim de infiltração. Controle de poluição difusa, né? A gente pode utilizar os jardins em larga escala, não só dentro dos lotes, para fazer controle de poluição difusa. Posso fazer tratamento na microdrenagem, nos pontos de lançamento para macrodrenagem. Então, a rede de micro, antes de lançar para o córrego, para o canal, ela pode direcionar para um jardim e do jardim seguir para o córrego. Isso é uma maneira também de tratar as águas, pensando que uma componente importante aí da poluição dos nossos rios, ela vem da poluição difusa. Então, a gente já consegue eliminar aí, utilizando os jardins de chuva, uma parte considerável aí dessa poluição. Pode-se criar grandes wetlands alagados, né, nas estruturas de macro para amortecer enchentes, melhorar a qualidade da água. E até os próprios piscinões, né, eles têm grandes volumes de amortecimento, poderiam ser utilizados, poderiam ser plantados e utilizados na forma de parques públicos e que fiquem alagados durante os períodos de chuva, né, e que funcionem como jardins secos durante o período seco. Então, você tem essa função aí de controle de qualidade. Essas imagens foram cedidas aqui pela empresa Phytorestore, que faz esse tipo que dimensiona, né, esse tipo de estrutura. Então, seria uma forma de conciliar aí diferentes usos para o mesmo espaço, né? Ele vai servir de volume de retenção, vai servir de área de lazer, né, paisagismo, e ao mesmo tempo de tratamento e de infiltração das águas de chuva. Aqui tem alguns modelos, né, que você pode, a partir do sistema de micro da cidade, ele direciona para um sistema de macrodrenagem, mas que ainda não está no corpo receptor final, que tem jardins sucessivos aqui, que vai chegar lá no corpo receptor final já com outra qualidade e também amortecido. Como que eu dimensiono, então, outras estruturas de infiltração? Trincheiras de infiltração e pavimentos permeáveis, seriam aí as mais comuns, aí depois dos jardins. Basicamente é do mesmo modo, que vai mudar um pouco a camada superior e, óbvio, a disposição dos elementos, né? Então, no caso dos pavimentos permeáveis e trincheiras, vai seguir os mesmos princípios em termos de armazenar a água num reservatório de pedras, infiltrar essa água e o excedente vai por uma tubulação perfurada para a rede de drenagem convencional. No caso do pavimento permeável, a primeira camada ela tem que ser permeável, para poder permitir a passagem da água direta para a camada inferior. E aí pode-se utilizar os blocos intertravados. O problema dos blocos é que suja muito o vão com mata, né? Comata esses vãos e aí ele perde capacidade de infiltração. Então, a manutenção periódica da superfície, ela tem que ser feita, né, para poder manter essa superfície capaz de infiltrar para as camadas inferiores. E pode ser utilizado um concreto em que simplesmente se tira um pouco o percentual de finos dessa mistura e aí vai possibilitar uma rápida passagem dessa água para a camada inferior do pavimento e aí fica armazenado exatamente nessa camada inferior, que é o reservatório de pedras. Aqui ainda tem uma base intermediária, ela não é exatamente necessária, essa camada aqui pode não existir, mas o reservatório de pedras sempre. Então, assim, falar em superfície de infiltração, gente, isso é muito importante. Não basta deixar uma área livre e gramada. A vazão que é aduzida para essa água é muito maior do que ela é capaz de filtrar, ela comata rápido e empoça. Para uma área efetivamente valer como infiltração, área de infiltração, ela tem que ter esse reservatório subterrâneo e essa drenagem aqui que leva para a drenagem convencional também para não empoçar em cima. No caso do pavimento permeável, isso é mais importante ainda. No caso dos jardins, não necessariamente, porque você pode ter os jardins afogados, é só dimensionar, né, para isso. Mas no caso dos pavimentos, necessariamente é preciso evitar que empoce a água, até por questão de segurança, porque tem circulação ali de pessoas e de veículos, né? Então, é mais ou menos assim. Aí a gente tem vários exemplos, recomendo vocês buscarem aí na internet, tem vários exemplos de pavimentos que você joga água e a maior parte dela passa.
Só que, claro, ela tem que passar para um lugar que tem capacidade de armazenar e infiltrar isso, né? Tem que ter o reservatório embaixo. Os pavimentos permeáveis, eles são aplicáveis em vias de tráfego menos intenso, justamente porque, como o material fino é removido da mistura, esse concreto ele fica mais frágil, né? Ele fica menos resistente. Então, se for uma avenida com muito fluxo, né, um tráfego muito intenso de carros, ou uma rua que passe muito caminhão, ou uma área de pátio de manobras de caminhões, pode ser que não seja viável instalar esse tipo aqui de pavimento. Mas para áreas de estacionamento convencional, como o nosso estacionamento da universidade, ou estacionamentos normais aí de shopping, tranquilamente, ruas de tráfego menos intenso, ruas secundárias, tranquilamente daria para usar. E em calçadas, então, é perfeitamente viável utilizar esse tipo de pavimento. Então, aqui está uma estrutura bem padrão, assim, de um pavimento, em que você tem a camada superior, que é aquele concreto que deixa passar a água, e embaixo o reservatório de pedras, e a partir do momento que a água atinge um determinado nível, que ela vai começar a empoçar, então ela entra nessas tubulações perfuradas de drenagem que vão levar para a rede de drenagem convencional, um escoamento já mais limpo e mais amortecido. Outras estruturas de infiltração, as trincheiras. A diferença da trincheira de infiltração para o jardim de chuva é que ela fica só aquela camada de pedras em cima, né? E ela, em geral, ela tem uma estrutura mais longilínea. E isso é proposital, é porque na infiltração é esperado que o solo, o fundo, né, da camada inferior ali do reservatório de pedras, ele vai comatar, por mais que a gente coloque uma manta bidim revestindo, na trincheira isso é comum, ter a manta bidim. A tendência é que com o tempo esse fundo comate, é uma estrutura cuja manutenção seria desfazer e fazer de novo, então é uma manutenção que pode ser complexa. Então é esperado que as laterais a parede da trincheira, lateralmente, internamente a ela vai contribuir bastante para essa infiltração, especialmente no cenário já do fundo comatado. E então, o formato, a geometria que maximiza a área de paredes em relação ao fundo é essa geometria longa e estreita. Então, por isso que as trincheiras têm esse nome. Bom, e outros equipamentos aí, né, que a gente precisa também pensar em como dimensionar. Além desses equipamentos nos lotes, que seriam as trincheiras de infiltração, jardins de chuva, pavimentos permeáveis, ainda nos lotes teria os telhados verdes, né? A capacidade de amortecimento do telhado verde tem a ver com o tipo de plantio que está sendo feito, então não existe um padrão único assim para como dimensionar telhado verde. Vai depender do que está plantado, vai depender da espessura dessa camada, mas aí o cálculo é muito parecido, né? A área vezes a altura vai te dar o volume de armazenamento, e a cultura, cada uma tem a sua capacidade ali de absorção de água, né, de amortecimento. Reservatórios de aproveitamento de água, eles são basicamente caixas d'água que vão coletar água sobre o telhado. Então, vocês vão calcular a área do telhado vezes a chuva e direcionar para esse reservatório. Acho que com isso aí a gente consegue fechar a parte de dimensionamento de estruturas nos lotes e partir aí para a parte de dimensionamento das bacias de detenção, que são esses grandes reservatórios, eles já estão lá na macro drenagem. Lembrando que a gente trabalha com um conjunto, né, de sistemas, então desde a micro, aí aquela água excedente que vai para a micro, que não foi possível infiltrar, esse excedente ele vai para uma rede de macro, e essa rede de macro também vai ter o seu amortecimento, para então chegar no corpo receptor final, um hidrograma amortecido, em condições aí de não provocar enchente nem no local e também nem a jusante, né? Então as bacias de detenção, elas se dividem em dois tipos, elas podem ser de detenção ou retenção. A diferença entre elas é que as bacias de retenção são como essa que a gente está vendo aqui, é um lago com lâmina d'água permanente e com uma reserva de volume de amortecimento para cheia. Então tá vendo, aqui o limite desse lago é essa ciclovia que tem aqui, essa via de pedestres, né, que tem aqui, e ele fica com uma lâmina d'água permanente e tem uma área, um talude aqui que vai encher na época da chuva. Isso aqui é uma bacia de retenção. E a bacia de detenção não, ela fica seca, ela só enche, todo o volume dela disponível é para amortecer cheia, ela pode ser subterrânea, inclusive, ou então ter a sua área superficial aproveitada, se ela for aberta, e ela só vai encher mesmo durante o período de cheia.
E aí, além de bacias de detenção ou retenção, tem dois tipos, né? As online e offline. Online é uma bacia de detenção, ou reservatório, ou piscinão, como ficou popularmente conhecido na Grande São Paulo. Elas funcionam ao longo do rio, então é implantada uma barraginha no rio mesmo, e aí é deixado um orifício de fundo ali para passar a vazão de base. E quando vem a vazão de cheia, essa água começa a subir e transbordar lateralmente para uma área que já está ali prevista para amortecer, para armazenar esse escoamento aí durante o período da cheia. E aí, após passar a onda de cheia, o curso da água ele vai retornar ao nível normal e as águas então vão voltar para a calha por gravidade. Essa área de inundação ela pode ser usada como equipamento de lazer durante o tempo seco. E a desvantagem disso é que se a qualidade do rio não for apropriada, esse lixo e esse esgoto que está na calha do rio ele vai ficar acumulado nessa bacia de detenção. E a área de lazer fica comprometida, com lodo de esgoto, com lixo, com entulho. Então, assim, o problema hoje das bacias de detenção é que toda a falta de saneamento da bacia hidrográfica que vai para o rio, ela vai parar na bacia de detenção. Assim como se não tivesse nenhum anteparo, em última instância ela vai parar no mar. Né? Mas toda essa carga de lixo e de esgoto, ela vai ficar retida na primeira estrutura que ela tiver para acumular. E aí acaba sobrando para a drenagem, que é das componentes do saneamento, a que tem menos recursos sempre, a que tem menos alocação de recursos, e sobra justamente para a drenagem limpar todo esse lixo e todo esse esgoto, né, de áreas aí que tem até mais recursos dentro do saneamento, mas que não é feito, e tudo vai parar no rio. Então, esse é um problema crônico das nossas cidades, assim, as águas dos rios estarem sujas, e com isso a gente não consegue implantar medidas de drenagem sustentável na macrodrenagem com um custo razoável. Essas medidas ficam extremamente caras na manutenção para ficar removendo lixo e entulho, assim. Então, é preciso pensar esse problema. Muitas vezes a gente vê aí a crítica de que o piscinão junta lixo, o piscinão junta esgoto. Ele junta porque está no rio, né? Então, a gente precisa atuar de maneira integrada. Essa é a maior indicativa aí de que não dá para dissociar as componentes do saneamento. É preciso atuar de maneira integrada. E quando não tem essa atuação, isso se torna uma grande desvantagem, especificamente para a drenagem, que já tem um recurso muito escasso. Outra desvantagem, né, das bacias de detenção online é o fato de necessitarem de grandes áreas. Justamente porque elas operam por gravidade, então fica limitado na topografia do terreno, as profundidades são baixas. Quando muito, você consegue 10 metros, mas é raro, em geral tem 3, 4 metros de profundidade, uma bacia de detenção online. Então, como a profundidade é menor, você vai precisar de uma área maior, porque o volume é que define, né? O volume de déficit é o que define o volume que a gente vai precisar armazenar. Então, para armazenar, você calculou lá o volume de déficit, vamos supor, de 100 mil metros cúbicos para uma determinada bacia. Aí uma bacia hidrográfica, aí você vai armazenar isso numa bacia de detenção. Então, ou você pode fazer isso numa área de 100 mil metros quadrados com 1 metro de profundidade, ou você pode fazer isso numa área de 10 mil metros quadrados com 10 metros de profundidade. E a gente sabe que em terras urbanas, né, é muito escasso o espaço, então é difícil ter espaços grandes para fazer bacias de detenção online. Essa é a principal desvantagem que encaminha então para fazer o modelo offline, que a gente vai ver logo mais. Então aqui tem um piscinão lá de Mauá, né, que o rio ele vem aqui, ele passa dentro aqui do reservatório, foi aproveitado uma alça do sistema viário. Aí, novamente, poderia ser feito aqui um paisagismo, você vê que tem planejado aqui as áreas das quadras e tal, mas não é uma água que dá para você aproveitar e deixar a área livre para lazer, justamente porque ela vem vem carregando muito sedimento, lixo, tem presença de esgoto, enfim. E aí daqui ela vai passar aqui por debaixo da rodovia e vai desaguar no rio, no Tamanduateí. Aqui tem a bacia de detenção do Pacaembu, que ela é online, mas ali tem um desnível muito grande, né? Para quem conhece ali a região, que vem ali da região dos hospitais, ali das clínicas, até descer para a Avenida Pacaembu, tem um desnível grande, então dá para aproveitar. Foi construída de 1995, foi concluída essa obra, foi feita para a TR-25, ela fica embaixo da Praça Charles Miller, então a praça ficou assim, né? Sumiu a praça por um tempo até a construção. É um piscinão de 75 mil metros cúbicos que tem ali embaixo. E hoje a praça está totalmente reconstituída, tem a feirinha lá, enfim. E muitas pessoas passeiam por ali e não sabem que tem um piscinão embaixo que protege aquela avenida das cheias,
Antigamente a Avenida Pacaembu, que ela leva o nome do rio que passa embaixo dela, né? Um rio que foi canalizado e tamponado, está ali embaixo da avenida, dentro de galerias fechadas. E ele transbordava ali, né? Ocupava o seu leito de cheia, que é o espaço onde está a avenida, e pegava 2 metros de lâmina d'água ali com uma correnteza muito forte, justamente porque a topografia ali é bem acentuada. Então tem cheias aí, vocês podem resgatar vídeos aí da década de 80, tem um que é desesperador, uma pessoa se amarrando num poste com o cinto da calça, assim, para não ser levado pela enxurrada, porque é pego de surpresa, né? E não teve mais nenhuma enchente na Avenida Pacaembu desde que foi implantada essa bacia de detenção ali, então muita gente hoje acha que nem sabe que tem essa estrutura ali embaixo, né? Mas tem um piscinão de 75 mil metros cúbicos ali. No Aricanduva também foram feitas várias estruturas online, então você vê assim, tem a barraginha, tá vendo? E aí faz um canal de base, e aí esse canal de base ele passa por debaixo aqui da barraginha normal, continua, segue o rio. Mas quando vem a cheia, ele transborda para essa área aqui de amortecimento e volta naturalmente por gravidade ali para o rio. E as bacias offline? As bacias offline elas são instaladas lateralmente ao rio. Ao transbordar o rio durante as cheias, em vez de transbordar para a área ali, para a lateral da margem, né? Elas vão transbordar a partir de um vertedor lateral, então é feito um rebaixamento na parede de uma das margens, e é um vertedor, ele vai transbordar lateralmente e vai encaminhar essas águas para uma galeria, e essa galeria vai levar para um reservatório que está instalado lateralmente ao rio, pode até não estar exatamente ao lado, pode ter uma avenida separando, enfim, pode estar num terreno próximo. Então esse reservatório ele pode ser instalado em alguma praça, pátio de estacionamento, qualquer terreno lateral ao rio. Ele pode ser aberto ou tamponado, pode ter laje de cobertura e aproveitar a área superficial como praça. É bem comum, inclusive, que esse tipo de reservatório tenha uma laje, essa superfície é utilizada para outras finalidades, como um estacionamento de shopping, uma praça, um parque, né? Então é bem comum mesmo essa área ser aproveitada para outras finalidades. A principal vantagem é que esse tipo de reservatório pode ser aplicado em áreas com alto densamento, porque as áreas são menores. Por que elas são menores? Porque ele aprofunda, eles são reservatórios mais profundos, que depois eles voltam por bombeamento, a água volta por bombeamento. Então, a desvantagem, por ocupar áreas menores, ele tende a ser mais profundo, então vai necessitar de bombeamento, torna todo o processo mais caro. Colocar laje, então, pode triplicar o valor da intervenção, dependendo, né, da área. E acabam tendo pouca integração paisagística, né? É possível fazer integração paisagística com reservatório offline, mas é mais difícil do que no caso online, né? Então ele acaba tendo a função exclusiva de amortecer enchentes, que é uma função bem importante e relevante. Mas o que eu quero dizer aqui é que a opção offline é uma que a gente adota quando não dá para adotar online. Ele não é uma primeira abordagem, assim. De você fazer um reservatório profundo do lado do rio, operando por gravidade, parede de diafragma, operando por bombeamento, quer dizer, é mais caro. Então ele tem que ser uma alternativa pensada como a última, né? Você tem que pensar em outras alternativas antes de pensar nessa alternativa, porque ela é mais cara e a função dela é mais restrita. Então aqui está um modelo, né? O rio vem e durante a cheia ele vai escoar para um tanque lateral, está interligado aqui embaixo o tanque, tá vendo? E aí, depois que o rio baixa, esse tanque devolve as águas aqui para o rio a partir de bombeamento, né? Então, exemplos aqui de reservatório offline, tem o Rincão, no Aricanduva, o rio está passando aqui do lado, tá vendo? Aí aqui está o vertedor lateral, aí a entrada para o reservatório. Aí o reservatório enche e lá na frente tem um sistema de bombeamento que vai devolver a água para o rio também. Tem que recalcar, né? Porque o reservatório está mais baixo. Aqui eu trouxe um exemplo também de bacia offline, né, em Colônia, na Alemanha. E ela é aproveitada como parque, tá vendo? É o Rio Reno aqui, então é um rio bem grande. E essa bacia é bem gigante mesmo, olha, são duas, na verdade. Uma de 4,5 milhões de metros cúbicos e outra de 29 milhões de metros cúbicos. Então, são bacias de detenção que você olha e você nem percebe que aquilo é um reservatório, na verdade, que é um parque. Ele está offline, né? Ele transborda lateralmente, mas ele volta, parte por bombeamento, parte por gravidade. E tem um modelo japonês, né? Que acho que mais que qualquer outra região aí do mundo. Eles têm um problema muito grave de espaço urbano. Então adotaram os grandes piscinões subterrâneos, né? Então, mas aí é aberta a visitação, claro, a água é limpa. Você vê que tem um resto de água aqui e a pessoa está ali tirando foto, né? Então, se tivesse esgoto aqui dentro, não dava para fazer isso, não dava nem para entrar.
Então, esse aqui tem 60 metros de profundidade, acaba sendo até um ponto das pessoas de visitar na cidade, né? Um lugar de conhecer. E como é que se dimensiona? Eu vou passar muito brevemente sobre esse tema aqui de dimensionamento de bacia de detenção, porque ele demandaria aí a gente dedicar umas 2 aulas, viu, para poder passar a parte teórica, fazer exercício e tal. Mas para vocês entenderem como que é a dinâmica. O dimensionamento do ponto de vista de volume, área vezes altura. Mas agora como é que a gente faz então ele operar conforme o que a gente quer? Que no tempo da chuva, entrando aquele hidrograma, que ele vai efetivamente amortecer o hidrograma. Como é que eu faço essa estrutura de entrada, a estrutura de saída, para ele acumular água, mas não transbordar, né? E como é que eu planejo essa estrutura? Isso é um dimensionamento específico da bacia de detenção, e basicamente ele faz um routing, né? Um amortecimento no reservatório, por balanço de massa. Então, o volume armazenado no tempo, deixa eu ligar aqui a canetinha, tá ligado? O volume armazenado no tempo é igual a vazão que entra menos a vazão que sai. Vazão afluente menos vazão efluente, e esse é o volume armazenado. E aí a gente vai fazer essa conta em intervalos de tempo sucessivos durante todo o tempo do hidrograma, para que o reservatório não transborde e amorteça o máximo possível para aquela chuva de projeto. Então, a gente vai dimensionar as seguintes estruturas: a entrada no reservatório, por exemplo, por um vertedor lateral, ou por uma galeria, ou a própria extravasão do rio, né, saindo do reservatório. A saída do reservatório ela vai acontecer por orifício de fundo. Faltou colocar o título aqui. A saída do reservatório ela vai ser um orifício de fundo que sai por gravidade, mais um vertedor de soleira livre de superfície que também sai por gravidade, mais o bombeamento. Então, assim, eu não vou entrar nos detalhes desse dimensionamento completo, é um tema mais específico da disciplina de drenagem, que então eu vou trabalhar nessa disciplina de tópicos especiais, engenharia ambiental urbana, hidrologia urbana, no 3º quadrimestre. Se alguém tiver interesse em cursar como OL, que não tenha cursado tópicos ainda, a gente até tem intenção de trazer essa disciplina como uma disciplina OL. Se não fosse a situação de pandemia, talvez eu tivesse andado um pouco mais a revisão aí do projeto com inclusão de novos OLs e já teria trazido essa, mas ainda não foi possível. Mas uma forma de trabalhar o conteúdo é trazendo dentro da disciplina de tópicos. Enfim, quem ainda não tiver cursado tópicos, que tiver interesse, dá tempo de se matricular ainda para a disciplina do 3º quadrimestre. E, por fim, de estruturas de macrodrenagem, tem o próprio dimensionamento do canal, que é o mesmo formato de dimensionamento de uma galeria, com a diferença que a seção não é circular e fechada. A seção do canal é geralmente seção aberta e prismática, né? Trapézio, triângulo, retângulo, seção mista, né? Os materiais mais comuns de revestimento para canal são o concreto e gabião plantado. Tem outras possibilidades, como pedra argamassada, bloco argamassado. Tem outras possibilidades para dimensionar canal. A grande vantagem do gabião plantado é ficar com aspecto natural. Muito embora com a proteção, com a estabilidade do talude, ele tem um aspecto natural. O modelo de cálculo mais simplificado é a mesma equação de Manning que vocês utilizam aí para dimensionar a galeria. No entanto, para canais de grande porte é necessário fazer uma verificação de linha d'água, fazer uma modelagem hidráulica do remanso ou até hidrodinâmica para verificar essa linha d'água. Os canais eles podem e devem ser dimensionados com uma seção natural integrada com o parque fluvial, então não necessariamente uma canalização, quando você precisa fazer a estabilização, o canal está erodido, tem que fazer ali um canal, mas ele não precisa ser um canal retangular de concreto, ele pode ter um aspecto natural e estar integrado com a paisagem urbana. Então eu vou fazer uma aula aqui para vocês só sobre parques lineares aí nas próximas semanas, o próximo tema que eu vou abordar. Vou falar um pouco disso, de como fazer esses parques fluviais aí, dimensionar canais integrados com função paisagística e de lazer e recreação também, além de transporte. E por falar em próximos temas, assim, a aula da próxima semana a gente vai tratar de orçamentação de projetos de drenagem, e aí a gente encerra aquilo que é necessário para vocês fazerem o projeto aí de vocês, né? Que termina com a parte de orçamentação, um orçamento preliminar, né, de maneira mais simples, mas para vocês terem essa vivência aí de como é que a gente orça uma obra de drenagem. E aí depois eu vou aproveitar as últimas 2 semanas, a semana 11 e a 12, para tratar de outros tópicos que não têm atividade proposta e não entram para a parte do projeto, mas que são muito relevantes aqui, fazendo um fechamento de tudo isso que a gente viu, né?
os planos diretores de macrodrenagem, quer dizer, como que é feita a gestão, né, da drenagem, como que a gente pensa a drenagem de uma cidade, como são feitos esses planos, vou trazer alguns exemplos. Parques lineares, nessa mesma aula eu vou falar também sobre soluções de drenagem para assentamentos precários e gestão do risco de inundações urbanas. Bom, turma, é isso. Obrigada pela atenção aí e até a próxima.